Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes e professores, participando das interações via chat dessa aula de hoje, a aula do quarto bimestre, que vai tratar do seguinte tema: ações e políticas de desenvolvimento sustentável. Entendendo Nós as vamos dimensões conhecer do agora a habilidade e os conteúdos que trabalharemos na tela para vocês. O que vamos trabalhar hoje? Hoje a nossa habilidade é propor formas de atuação para a conservação dos diferentes domínios florestados e defender políticas que considerem formas de desenvolvimento sustentável. Temas e conteúdo, recursos naturais e gestão do território. Claro que quem vai ministrar essa aula super interessante para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Luísa, obrigado. Olá a todos, estamos aqui, depois de 2 semanas novamente ao vivo, professora? Estava com saudades? Muitas saudades de aulas de geografia aí para a gente entender sobre diversos assuntos aí do quarto bimestre, finalizando esse ano de 2020, né, professor? Exatamente, temos aí uma habilidade, hoje é a última aula de geografia do ano de 2020, Então vamos fechar aí com chave de ouro, tendo essa habilidade aí que fala do desenvolvimento sustentável. Mas antes de começarmos a aula, trouxe aqui uma surpresa para vocês, que é uma professora que acompanhou vocês em diversas aulas aqui do segundo ensino médio, e aqui agora está com a gente, em via remoto, a professora Milene. Tudo bem, professora? Como é que está aí? Olá, professor, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com a professora Luíse e com os estudantes, nesse momento de finalização desse ano letivo tão diferente, É verdade, quando a gente começou, final de abril, início de maio, era tudo novo para todo mundo, E, por incrível que pareça, chegamos em dezembro, E está no final já desse ano e para começar um novo ano, professora? Muito bem, professor, é verdade. Eu queria aproveitar também esse momento, para deixar até uma mensagem para os nossos estudantes que tiveram um ano tão diferente, tão atípico, mas que batalharam aí, estudaram, com toda a diversidade, e também aos professores que tiveram aí que se reinventar na sua prática, ora edutuber, ora digital, teve aí inúmeras funções, nesse momento tão diferente que nós tivemos em 2020. Eu deixo aqui o meu forte abraço a todos e também agradecer, a equipe curricular que esteve sempre junto com a gente nesse momento, o professor André, o professor Sérgio, a professora Mariana, e também agradecer mais uma vez, professor, a oportunidade de estar aqui falando, de estar, de certa forma, me despedindo desse momento, com os alunos e professores, para que todos tenham um excelente 2021, o que nós estamos esperando nesse momento. Exatamente. A professora Milene, que faz parte aí da equipe curricular do ensino médio, ela foi super importante no início aqui, principalmente ajudando muito. Eu comecei aqui, ela já tinha tido algumas aulas com o professor Sérgio no ensino médio, com a professora André do ensino fundamental, e aí eu comecei, junto com ela, moderando as aulas dela, depois passei para o ensino fundamental, e aí fazendo o bate-bola, professora? E aí conseguimos aí trabalhar unidos. Eu também agradeço muito a equipe curricular, aí, tanto do ensino fundamental e do ensino médio, que foram de suma importância e ainda são de suma importância aí para o trabalho do Centro de Mídias. Muito obrigado, professora Milene, por tudo que você fez aí, tanto por mim, pessoalmente, como principalmente profissionalmente aqui no Centro de Mídias. Por isso que teria que dar pelo menos essa honra de te ver nessa última aula aqui, já que por consequências de muito trabalho, tanto na SEDUC como aqui no Centro de Mídias, fica difícil a gente fazer esse trabalho conjunto, mas mesmo assim, obrigado. Eu que agradeço, professor, e aquela mensagem, a geografia está muito bem representada. Obrigado. Ambos, tanto da parte da equipe curricular, como inclusive aqui no Centro de Mídias, e até temos a professora Luísa, que é a professora de História, que agora está aí sempre parceira da gente e sempre, além de moderar, participando ativamente das nossas aulas aqui de Geografia. Obrigado, professora Milene, por essa participação. Já um forte abraço.
E é isso aí, pessoal. Né, agradecer muito aí a professora Milene, porque ela foi, né, uma alavanca para mim aqui, principalmente no início, que começamos aqui do zero, né, não tendo experiência nenhuma, ela ajudou bastante. Até hoje ela ajuda aqui nas aulas do ensino médio, então é esse fator importante de parcerias com a equipe curricular e principalmente também com vocês, alunos e professores, que é o engajamento aqui do Centro de Mídias. Então vamos dar uma iniciação a essa aula com vídeo, né, professor? Exatamente. Falando em engajamento, nós vamos apresentar para vocês um vídeo sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável e fiquem ligados, prestem bastante atenção, porque na sequência do vídeo tem interação via chat. Vamos lá? Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação,
medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Legal o vídeo aí, espero que vocês tenham prestado atenção, porque temos 2 perguntinhas a respeito do vídeo para vocês. Olha só. Na tela as perguntas, por favor. Quais os elementos básicos para o desenvolvimento sustentável? São 3 elementos que apareceram lá no vídeo. E 2, quais são as 2 dimensões críticas abordadas no vídeo que impulsionam a Agenda 2030 e foram adotadas pelos Estados-membros? Em 2 minutos, a gente volta. Voltamos, vamos reportar aqui para o professor Antônio algumas das respostas dos nossos estudantes no chat que apareceram aqui, trazidas pelos professores da rede. Para a pergunta 1, né, quais são os 3 elementos do desenvolvimento sustentável, o professor Alexander, o professor Rogério, a professora Karen responderam ambiental, econômico e social. O professor Georges também respondeu a mesma coisa para a pergunta 1. Já para a pergunta 2, professor, não tivemos muitas respostas aqui, mas não tem importância porque a gente vai fazer uma correção com eles, né, do exercício. Exatamente. Mas está de parabéns, até porque conseguiram responder a primeira, né? Então, vamos aí acompanhar na tela as 2 respostas que nós temos aí dos 2 questionamentos. Vamos lá. A primeira lá, os 3 elementos, como os professores responderam, econômico, social e ambiental. E a segunda aí, que não teve respostas, quais são as 2 dimensões críticas abordadas no vídeo, é a paz e parcerias, que é importante retratar, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né? Tanto a parceria privada como a parceria pública é de suma importância nesse trabalho de ações e de políticas, por isso que o tema da aula é esse, ação e política em cima do desenvolvimento sustentável, já que nós temos a ODS 30, né, com os 17 objetivos, as 167 metas, para tentar, né, resolver esse grave problema que nós temos no dia a dia de hoje. Uma das situações que são colocadas na atualidade é a questão aí da logística reversa. Vamos ver o que é a logística reversa.
A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou a outra destinação final ambientalmente adequada. Para alguns produtos, devido ao grau e à extensão do impacto dos seus resíduos à saúde e ao meio ambiente, deve-se implantar um sistema de logística reversa específico. É o que se implanta no mundo todo, é o que se está tentando implantar no Brasil, né, essa questão, né, de você pegar esse produto que não tem mais nenhuma utilidade e transformar ele, né, num produto reutilizável, né, aquela famosa reciclagem. Né, que isso deveria ser uma obrigatoriedade para todas as empresas, né, professora? Sim, com certeza. Isso faz bastante falta. Alguns produtos que a gente tem em casa, às vezes geram um excesso de lixo, uma embalagem desnecessária. Então, a cadeia produtiva já tem que começar a pensar nessas questões, né, logísticas para melhorar essa questão aí das políticas e do próprio consumo, né? Exatamente. Um consumo mais consciente e sustentável. Exatamente. Eu sempre coloco nas aulas, eu e a professora Luísa, a gente tem inúmeras leis aí ambientais. O Brasil é o país que mais tem leis ambientais, é um exemplo para o mundo, mas cai naquele problema, conscientização, né, uma reflexão e, principalmente, né, uma fiscalização mais forte. Por isso que a gente acaba tendo essa deficiência nessa questão de autonomia reciclável, no processo de reversão. Né? Então, na próxima tela, por exemplo, a gente vai ver alguns produtos, né, que não podem ser jogados aí como resíduos comuns, né, que são resíduos que devem ser reciclados. Então, você tem lá o pneu, você tem produtos químicos, a pilha, né, o celular e a própria bateria do celular, que são componentes que não devem ser jogados, né, no lixo, no resíduo normal, porque é um resíduo que vai sofrer consequências tóxicas, né, como, né, os produtos eletrônicos. Então, eles são proibidos por lei de ser colocados aí, né, em resíduos, né, naqueles resíduos comuns, né, em material orgânico, né, que faz a compostagem, né, porque isso aí volta para a natureza e acaba danificando o solo, prejudicando os lençóis freáticos, porque são produtos químicos, né? Então essa acaba, né, e fora, né, a quantidade de produto que fica jogado lá, né, fazendo até aquela poluição visual que se tem muito em vários locais, né, professor? Exatamente. Essa questão das pilhas, esse final de ano a gente vai aproveitar para organizar a casa, as gavetas cheias de pilhas que não estão mais funcionando, mas a gente não sabe o que fazer com elas. A gente tem dificuldade de encontrar locais adequados de descarte, né? Então, aquela coisa da lei de descartes, que é tão exemplo para muitos países, na aplicabilidade a gente sente falta, né, professor? Exatamente. Por causa, logicamente, de uma fiscalização mais forte, principalmente, né, fazendo com que as empresas que vendam esses produtos também sejam obrigadas a reciclar. A passos curtos, né, o Brasil está conquistando isso, né, mas ainda tem muito a que se fazer. Né? Mas a gente tem sites aí, né, de empresas que reciclam e até prefeituras e estados têm aí locais, né, para você retirar mandar esses produtos aí. Na próxima tela, aí acompanhe, nós temos uma imagem, né, que mostra, né, esse ciclo que vai acontecer, né, quanto ao fluxo simplificado de resíduos nos sistemas de logística reversa. Então, o consumidor que consome o produto, ele vai devolver o produto, né, ou a embalagem para o comerciante, né, que é aí o distribuidor, né, que vai mandar para o fabricante, né, ou para o importador, né, levando aí para o distribuidor e fazendo esse ciclo, né, que é muito importante a gente retratar, de você comprar esse produto, né, descartar esse produto em locais viáveis, para depois, né, ser revendido aí, né, com um material novo, com matéria-prima reciclável. Então, esse ciclo aí ele tem que ser contínuo. Um dos ciclos que não faz a sua parte, ele perde essa situação aí do fluxo rotativo que deve ser feito. Né? Como a professora Luísa comentou, a gente tem lá as pilhas, né, baterias de celulares e não sabe muitas vezes para onde enviar. Né? Então, espero que cada ano que passe tenha mais locais para a gente acabar tirando esses produtos aí. Então, para que serve a logística reversa? Vamos ver aí, acompanhem na tela. Então, para a logística reversa, ela primeiramente ela tem, né, ela incentiva
o reuso e a reciclagem e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Aumenta a vida útil dos aterros sanitários, desviando esses resíduos que podem ser reinseridos na cadeia produtiva, como a gente viu na imagem anterior. Compartilhar a responsabilidade pela gestão de resíduos, setor público, setor privado e sociedade civil. É a famosa parceria que o vídeo retratou, né? Aumentar a eficiência no uso de recursos naturais, ampliar a oferta de produtos ambientalmente amigáveis, gerando emprego e renda. E criar um espaço para gerar novos negócios, né? Lembrando que essa reciclagem, ela gera milhares de empregos, né? E gera produtos que a gente não tem essa necessidade de buscar novamente na natureza. Certo, professora? Certíssimo. E agora a gente vai assistir mais um vídeo sobre economia solidária e, na sequência, teremos uma nova interação via chat. Fiquem ligados. Oportunidade e trabalho coletivo, características da chamada economia solidária, que prioriza a inclusão social com o desenvolvimento sustentável. A meta do Plano Nacional de Economia Solidária é investir em financiamentos e capacitação para fortalecer ainda mais os empreendimentos em todo o país. Veja na reportagem da NBR. Na oficina que tudo se transforma. As ripas de madeira, também chamadas pallets, viram outros objetos de casa. Um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca tinha visto. Pô, você pega um palete jogado no meio da rua, o pessoal acha que não tem utilidade para nada e a gente pega, reforma. Além de dar uma nova utilidade aos pallets, essas pessoas também têm uma outra oportunidade de vida. Elas fazem parte de um projeto de inclusão social e economia solidária para usuários de drogas e álcool, que funciona há 5 anos em São Bernardo do Campo, no ABCD paulista, e em mais 5 regiões do estado. A gente trabalha com um público, né, que está totalmente à margem. E a economia solidária, ela se apresenta justamente como uma alternativa a isso, né, que tem como princípio a questão da autogestão, a questão da cooperação, do respeito ao outro. Um outro exemplo de economia solidária é o trabalho feito pela Cooperpac. Desde 2010, a cooperativa estabeleceu um convênio com a Prefeitura de São Paulo, que forneceu um galpão para o tratamento do lixo coletado na região sul da cidade. Nazaré veio para a cooperativa por indicação de uma amiga e recebe, em média, R$ 800 por mês. Estou ajudando a comunidade, entendeu? Estou tirando aqui aquele lixo da rua para chegar aqui, separar e depois o pessoal compra para se reciclar de novo, entendeu? É outra nova vida. A presidente da cooperativa revela que trabalhar de forma coletiva e gerenciar todas as etapas da atividade requer planejamento e dedicação. Não é para qualquer um trabalhar dentro de uma central, dentro de uma cooperativa. A pessoa tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade. Então a gente faz um trabalho aqui que está ajudando o meio ambiente, está absorvendo novas pessoas. E por que não ter orgulho do que a gente faz? A gente tem orgulho demais do que a gente faz. Experiências bem-sucedidas nas áreas de inclusão social e desenvolvimento sustentável foram apresentadas e discutidas aqui na 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária. A meta agora é construir um plano nacional que envolva a capacitação dos grupos e o financiamento das iniciativas.
precisamos ter legislação adequada, precisamos ter programas institucionais, governamentais adequados para que a economia solidária possa desenvolver as suas potencialidades. Nós precisamos ter crédito adequado para a economia solidária. Nós precisamos fortalecer, ampliar bastante a assistência técnica, o assessoramento técnico e a formação. Nós precisamos criar programas especiais de comercialização adequados à realidade dos empreendimentos. Muito interessante aí esse vídeo, né? Combinando aí as ações em prol do meio ambiente e também da inclusão social. Com base no nosso vídeo que a gente acabou de ver, vocês vão responder 2 perguntinhas que vão aparecer na tela agora. Qual a importância da logística reversa para o planeta? Você considera o descarte de resíduos sólidos eficiente no Brasil? Justifique sua resposta. Em 2 minutos, a gente volta. Voltamos, vamos trazer aí 2 exemplos de respostas às nossas questões que os professores no nosso chat trouxeram aí a partir das reflexões que os estudantes fizeram. O professor Antônio, para a pergunta número 1, ele trouxe a seguinte resposta: para promover a sustentabilidade. E para a questão número 2, a professora Karen disse que é preciso ampliar mais, pois muitas áreas não possuem descarte correto, né? Até estava comentando da questão das pilhas, né? O que a gente faz com pilhas, baterias, o lixo eletrônico e tantos outros que a gente não sabe o que fazer, até por falta de divulgação das políticas públicas, né, professor Antônio? Exatamente, né? O meu xará aí respondeu aí perfeitamente, né? A importância logística é de dar uma sustentabilidade, né, e manter cada vez mais, né, a manutenção lá das nossas reservas naturais, né? A segunda questão é uma questão de leis, né? Quando você considera o descarte de resíduos sólidos eficiente no Brasil, vai depender das leis que nós temos bastante, eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas do respeito a ela, da consciência e também na questão da fiscalização. Por exemplo, nessa questão do sistema aí de resíduos, nós temos uma lei aí, né, que é chamada aí de SINIR, né, que é Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Ela é uma lei de 2010. Né? Então,
existe essa lei para resíduos sólidos. O importante é dar continuidade a essa lei, não é simplesmente retratar sobre esse assunto, perfeito? Vamos ver o que são unidades de conservação. Unidade de conservação é um termo utilizado no Brasil para definir as áreas instituídas pelo poder público para a proteção da fauna, da flora, dos micro-organismos, dos corpos d'água, do solo, do clima, das paisagens e de todos os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais. Algumas categorias de unidades de conservação protegem também o patrimônio histórico-cultural, além das práticas e do modo de vida das populações tradicionais, permitindo o uso sustentável dos recursos naturais. Isso que é interessante, né? Manter, né, as comunidades tradicionais dentro dessas reservas, para elas até, né, manterem, né, a sua tradição e principalmente, né, tomar conta dessas reservas. Então é super importante retratar isso. Na próxima tela, o que vocês vão observar aí? Vocês vão ver um mapa mostrando aí as unidades de conservação do Brasil de 2018. Então vejam que são vários tipos, né, de unidades de proteção, né, que elas são aí de proteções integral ou de uso sustentável. Então proteção integral você tem lá estação ecológica, né, monumentos, né, e parques, né, com refúgios de vida silvestre, reserva biológica, né, usos sustentáveis, aí você tem floresta, reserva extrativista, reserva particular do patrimônio natural, reservas do desenvolvimento sustentável. E o mais interessante é que vocês, quando olham aí o mapa, vejam que boa parte dessas reservas está em que região do país? Na região norte, onde nós temos aí a floresta amazônica, aí, a maior floresta do mundo. Então é importante sempre retratar isso aí para vocês. Vamos ver aí na próxima tela qual a importância das unidades de conservação. Vamos lá. Regulação da quantidade e da qualidade de água para o consumo, fertilidade dos solos e estabilidade das encostas, o relevo, equilíbrio climático e manutenção da qualidade do ar, alimentos saudáveis e diversificados, base para a produção de medicamentos para doenças atuais e futuras, áreas verdes para lazer, educação, cultura e religião e fornecimento de matéria-prima para tudo que se possa imaginar. Então veja a importância dessa manutenção e de se preservar a natureza num contexto geral. Por isso que as reservas e as unidades de conservação são de suma importância, tanto para o Brasil como para o mundo afora aí. Na próxima tela a gente vai ver um mapa sobre unidades de conservação do Brasil de 2017. Tá? Então o que está em verde, né, lá representando símbolos de árvores verdes, são parques nacionais, que vão de 300 mil hectares, né, lembrando que um hectare tem 10 mil metros quadrados, em torno aí de um campo de futebol de 90 por 120 metros. Tá? Então vamos pensar aí que 300 mil hectares equivale aí a praticamente 300 mil campos de futebol. Tá? Então as árvores maiores estão acima de 500 mil hectares, as árvores menores até 300 mil hectares. Então as árvores verdes representam os parques nacionais, as amarelas reservas biológicas, as laranjas reservas extrativistas e a vermelha reservas ecológicas. Aí a gente vê uma grande distribuição dessas reservas no Brasil, mas também tendo aí uma ênfase na região norte do Brasil. Então vejam que nós temos áreas imensas de reservas. Então elas podem ser cuidadas, mas é aquilo lá, sempre retratando. Fiscalização, não só do governo, mas de todos. Por isso a importância das comunidades tradicionais em trabalhar nas suas próprias localizações de origem. Isso é importante sempre retratar e eu gosto muito, né, tanto eu como a professora Luiz, gosta muito de retratar sobre essa questão das comunidades tradicionais do Brasil, né, professora? Com toda certeza, as comunidades, até na aula de história a gente falou sobre as comunidades quilombolas no Brasil, elas têm também essa importância, né, da preservação não só da cultura, mas do meio ambiente, porque essas comunidades conhecem a importância, elas dependem dessa preservação para continuarem existindo. E a gente, por tabela, recebe os benefícios. Exatamente. Na próxima tela aí nós vamos ter aí algumas leis, né, que aí tem a legislação ambiental.
Então, vejo que são diversas legislações, são algumas delas aí. Então, desde aí de 1965, a Lei 4771 institui o novo Código Florestal Brasileiro. Então, você tem lei de proteção à fauna, você tem uma política nacional de meio ambiente, você tem responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, regeneração da Mata Atlântica, infrações e punições, sistema de conservação, que são lá os patrimônios natural que nós temos aí da natureza, o SNUC, né, que até numa aula anterior aí com o convidado, o professor Liz falou muito sobre isso, né, da reserva e da biosfera da Mata Atlântica. Então, leis nós temos aí, né, tem que, lógico, aprimorar e sempre fazer aquele, né, efeito de, né, quem não estiver seguindo as ordens e ter a certa punição aí, porque é só dessa maneira que o ser humano acaba aprendendo. Na próxima tela, nós vamos ter as unidades de conservação do Estado de São Paulo. Então, vejo que é bem distribuído do Estado, principalmente aí na área litorânea, né, as que estão em cor verde são de proteção integral, né, que são domínio aí da Mata Atlântica na região litorânea, e as partes vermelhas de uso sustentável, ou seja, comunidades tradicionais trabalhando aí para o seu uso sustentável. Então, vejo que também no Estado de São Paulo nós temos diversas áreas aí de manutenção das reservas ambientais. Na próxima tela, nós temos aí as características da proteção integral, que é a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, parque estadual e parque natural municipal, monumento natural e refúgio de vida silvestre. E do uso sustentável, área de proteção ambiental, o APA, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, floresta estadual, floresta municipal, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, o RPPN. Então, vejam também que há diversas características aí dessas questões sustentáveis, tá certo? Aí na última tabela, que a gente vai ver aí, acompanha na tela, nós temos aí, né, a separação de proteção integral e de uso sustentável, a unidades de conservação, a composição, se são áreas públicas ou privadas ou as duas, população residente, se é permitido, visitação pública, pesquisa científica e conselho gestor aí, se é consultivo ou deliberativo. Então, vejo que até em vários aspectos tem essas divisões aí das nossas reservas ambientais. E para finalizar a aula de hoje, tem um mapa aí dos famosos hotspots, né? O que são hotspots? Né? São áreas de biodiversidades, né? Hotspots pode ser chamado de hotspots ecológicos, né? Biogeográficos, né? Que são aqueles que são ameaçados de destruição. Então, a gente observa aqui no mapa, né, várias regiões do planeta, né, com problemas aí que são denominados de hotspots, né, processos aí, né, que estão perdendo aí a sua biodiversidade, ou a sua área de mato, né, a sua área vegetativa, ou a própria... Então, assim, falando da fauna e da flora desses respectivos lugares. Perfeito? É no mundo todo, como a gente observou no mapa anterior. Tá ok, pessoal? Então, ficamos aqui por essa aula, né, a última aí do ano de 2020, um ano que foi difícil, né, mas que foi também de conquistas. Então, é importante a gente sempre retratar dessa maneira, né, sempre pensar para o lado positivo. O importante é que esse ano também trouxe aí o Centro de Mídias, que é um meio aí para trabalhar com vocês. Lembrando que o Centro de Mídias é um meio para trabalhar com os professores e os alunos na escola. Eu quero agradecer imensamente o apoio dos professores e dos alunos. Desejar boas festas para vocês. Aproveitar esse final de ano de reflexão, né, e trabalhar muito essa questão aí para o ano de 2021, né, professora? Exatamente. Eu vou aproveitar o espaço para agradecer a mensagem de carinho de vários de vocês aqui no nosso chat, em especial o professor Ricardo Gomes, da Escola Benevenuto Madureira de Santos, que fez aqui um texto agradecendo, todo o trabalho que a gente fez, e o show de empatia que nós demos do lado daqui, vocês também deram do lado daí, porque a gente precisou da empatia de vocês, né, professor Antônio, nesse começo, porque para a gente também era tudo muito novo, a gente está aqui nesse lugar de apresentar aulas mediadas por tecnologia, e vocês foram fundamentais para o sucesso desse trabalho. E estudantes
também, que abraçaram a causa e agora estão desenvolvendo o protagonismo juvenil por meio do Centro de Mídias também. Agradeço, desejo a todos boas festas e não esqueçam de avaliar a nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.